Tô com hipoglicemia sintomática, fiz muita meleca na minha vida. O que eu vou fazer agora? Bom, quando a gente sabe controlar a glicemia, a gente tem um jeito. Se você não sabe controlar a glicemia, a gente tem outro jeito. Uma das formas de se evitar ou de se recuperar pouco do que a gente perdeu em termos de sintomas da hipoglicemia é, para quem sabe controlar, aquela pessoa que está neuroticamente controlando a glicemia entre os 70 e 90, e aí eu não quero nenhum fanatismo insulínico na história, mas o fato é que precisamos trabalhar em níveis um pouco mais elevados de glicemia. Pô, Alex, está pedindo para ficar com hiperglicemia? Eu falei, não. Se você tem uma basal bem ajustada e você trabalha entre os 70 e o 90, ou seja, no limiar da hipoglicemia constante, o que você vai ter que fazer é uma pequena redução na insulinização diária. Sim, você vai baixar um pouco a sua arma e deixar essa régua glicêmica subir um pouco. E vai manter por um período de pelo menos 2, 3 semanas, talvez 2 meses, glicemias estáveis, nunca abaixo de 90. Ale, mas isso é impossível. Ué, se você já vive entre os 70 e o 90, por que você não consegue viver entre o 90 e o 120? Consegue também. E aí essa redução de proporção insulínica para você evitar, isso eu estou falando para quem sabe, gente, não é a montanha-russa ainda, não estamos falando da montanha-russa. Para quem sabe controlar, você vai elevar um pouco sua média glicêmica. Como? Reduzindo um pouco a insulinização, principalmente uma alteração de basal, provável alteração de basal. Evitar, nesse período, glicemias abaixo de 90. Para isso, a gente vai medir glicemia com mais frequência. A gente vai usar, muitas vezes, repositores de rápida absorção, que é o caso dos açúcares, em doses e proporções necessárias a você fazer essa manutenção glicêmica. Então, como você já sabe o que você está fazendo, você sabe quanto que 1 grama de carboidrato altera de miligramas por decilitro no seu sangue, você já tem essa informação. Você que já sabe controlar, você sabe o que cada grama de carboidrato causa no seu organismo, cada grama de gordura causa no seu organismo, então você sabe. Se você sabe, você estava trabalhando muito ferozmente ali no 70, 90, você vai trabalhar do mesmo jeito, mas para que por um período de no mínimo 3 semanas você não baixe do 90. Um trabalho para recuperar sintomas de hipoglicemia, gente. É muito sério. Você vai consumir alimentos antes que a glicemia atinja esses níveis de 90. A gente vai trabalhar de fato, como eu falei, com todas as regras na mão. Sabe quando um time está num campeonato de mata-mata e aí o jogo que vai vale mais do que o jogo que volta? Se você fizer um gol na casa do adversário, ele vale mais do que um gol. Então, se empatar 1-1 na casa do adversário, 0-0 na sua casa, você se classifica. Isso no futebol a gente chama de jogar com as regras embaixo do braço. A gente vai fazer exatamente isso para a gente recuperar os sintomas hipoglicêmicos. Nesse mesmo período, você vai ser proibido terminantemente, aí para as crianças um pouco mais fácil, né? Proibido terminantemente de consumir bebidas alcoólicas. Então, se você é adolescente, gosta de tomar uma cerveja com os amigos, sabe, se esse momento já chegou na vida do seu filho, ele vai estar proibido. Por esse período, ele vai estar literalmente proibido de tomar. É um trabalho quase que de desintoxicação que a gente vai fazer dentro do nosso organismo para recuperar os sintomas da hipoglicemia. E manter contato sempre com a equipe profissional que te acompanha para que a gente tenha apuração constante dos resultados do que a gente está fazendo. Isso daqui é realmente feito à base de estudos. Então, a gente tem várias, inclusive, referências bibliográficas para isso, né? Mas, nesse caso, é realmente uma tarefa que se deve executar com precisão. E lembra, isso aqui que eu estou falando agora não é para você que não consegue controlar, para você que já sabe controlar e que tem exagerado e com isso perdido aí os sintomas da hipoglicemia, esteja passando por este momento de sintomas de hipoglicemias assintomáticas ou sem sintomas. Agora a gente vai falar do caso 2, então, das pessoas que vivem com a glicemia descontrolada, a que a gente acaba chamando de montanha-russa, ou mesmo se mantém ela muito elevada, e aí nesse caso não é nem assintomático, é sintomático em dados camuflados, né? Porque uma hipoglicemia de 250 não é uma hipoglicemia, apesar dos sintomas sim se traduzir em hipoglicemia. Nesse caso, você deveria fazer algumas coisas.
A primeira coisa, ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe profissional que possa literalmente te atender. E atender não é assim, eu vou numa consulta a cada 6 meses e uma consulta de 20 minutos. Isso não é atender, né? Isso daí é o básico do básico do básico do básico, que ajuda muito pouco na vida com diabetes. Primeira coisa que se conscientiza, quem cuida do diabetes é você, não é o médico. O médico, ele te ajuda a ajustar controles, ajuda a ajustar insulinas, prescrições, solicitação de exames laboratoriais e um norte. Quem aprende a controlar, quem se especializa no próprio controle, no controle do filho, é a mãe, é o pai e depois a criança, quando ela se tornar grande o suficiente para assumir essa responsabilidade. Então, a primeira coisa é você ter essa equipe que vai literalmente te apoiar. Eu sei o quanto que é difícil fazer isso funcionar e é exatamente por isso que a gente criou aqui o programa de mentoria, porque a gente sabe que isso é a grande mudança de jogo. Muitas pessoas conseguem sozinhas? Poucas pessoas. É muito difícil realmente fazer sozinho pelo número. Eu não consegui sozinho, não vou dizer para você assim, eu consegui. Eu não consegui nada. Eu aprendi com grandes pessoas, com grandes profissionais, principalmente com a minha mãe, que foi a pessoa que correu atrás, literalmente. Ela foi a pessoa que buscou esses profissionais, ela foi a pessoa que buscou a informação, que participou de associações, que depois se tornou presidente de associação, depois membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela chegou a ser diretora de educação da Sociedade Brasileira de Diabetes e hoje ela coordena ainda o Educando Educadores, que é um programa da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde ela ensina profissionais, mas ela foi a grande precursora do conhecimento da minha família e que depois passou para mim e passou para minha irmã e a gente cresceu, assumiu a responsabilidade e continuou desenvolvendo a nossa capacidade de avaliar e de entender, de conhecer e de se adaptar, viver uma vida normal apesar do diabetes. A minha irmã se tornou endocrinologista e eu estou aqui com o programa de mentoria Vida Normal, apoiando as pessoas, as mamães pâncreas, que têm muita dificuldade em controlar as glicemias. Sem conhecimento, a gente não evolui, a gente não passa para o próximo degrau. Então, para quem tem essa glicemia inconstante e que vê o filho passar por muitos quadros de hipoglicemia, o primeiro passo é esse: encontrar um porto seguro, o lugar onde suas dúvidas não serão mais dúvidas de uma hora para outra, elas serão mais um conhecimento adquirido e que você aprenda que diabetes não é uma doença de comida, é uma doença de falta de insulina. E se você aprender a manusear de forma efetiva, isso tudo deixa de ser um problema e passa a ser simplesmente mais um detalhe na vida. Aí você vai aprender a utilizar a basal, você vai aprender a utilizar a insulina de correção, você vai aprender a ajustar todos os fatores importantes para o controle. Então, qual é o valor de basal adequado, qual o horário melhor para aplicação da basal no meu filho, quais são os fatores de correção que eu utilizo para o carboidrato na parte da manhã, na parte do almoço, na parte do jantar, antes de dormir, quais são os fatores de sensibilidade, ou seja, quanto que uma unidade de insulina vai alterar na glicemia do meu filho na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, para que você consiga manter as glicemias estáveis, né, ou o mais estável possível. Vai precisar aprender a contagem de carboidrato? Com certeza, mas não adianta aprender a contagem e não saber manusear as insulinas de forma precisa. Então, esse é o aprendizado que vai mudar a situação quanto às hipoglicemias assintomáticas. Aí tem um terceiro caso, mas esse caso é menos preocupante porque ele não é necessariamente assintomático. As crianças menores, muitas vezes elas não percebem a hipoglicemia. É assintomático? Não. É que eles estão tão compenetrados na brincadeira, na correria, na maluquice, estão tão ali adrenados, focados, que eles realmente não percebem. Então, no começo, a gente tem que motivá-los a compreender as reações do próprio corpo. Isso não necessariamente é por conta do diabetes, tá? Isso é para qualquer criança. As crianças, elas precisam aprender a se respeitar, respeitar o próprio corpo, seus limites, e a maioria não quer nem saber. Eles põem a casa abaixo, a rua abaixo, a loja abaixo, onde eles estiverem abaixo, e eles não estão nem percebendo, né? Ou estão concentrados assistindo o programa de TV e, ó, pum, não vão nem ver acontecer. Então, o que muda nesse caso é que não é uma hipoglicemia necessariamente assintomática, mas aparentemente para as crianças eles não viram acontecer. Isso acontece muito no começo, muito quando eles são menorzinhos e têm até dificuldade de se expressar. Muitas crianças aqui no programa, por exemplo, menores de 3 anos, então a comunicação não é tão apurada nessa faixa de idade, eles não conseguem expressar o que estão sentindo, mas vale muito a pena observar a parte comportamental
comportamental, porque denuncia muito a hipoglicemia. Então, estar muito elétrico pode ser um caso que eu acho que vale uma conferida. Estar muito irritado também, às vezes, pode ser o caso, também vale uma conferida. Irritado sem motivo, né? Então, aí é uma questão realmente de não é necessariamente controle. Pode ser também, pode ser que esteja somado, mas muitas vezes é simplesmente a necessidade de conhecer o próprio filho, observar, entender as mudanças de comportamento que eles podem estar trazendo nesse momento para poder identificar uma hipoglicemia. Tem muita criança que percebe? Muita. Mas tem muita que também não percebe, e não é culpa deles, não é falta de sintomas, é simplesmente falta de entender o que é de fato a hipoglicemia e saber que aquilo é perigoso para eles. Porque pode ser só uma sensação diferente para eles nesse momento, e a gente precisa alertá-los sobre o caso.